O encosto é uma expressão muito coloquial do cotidiano das pessoas, portanto, que tratam, na sua experiência empírica, na sua dinâmica vivencial, os processos de relacionamento com a vida, na interação com o mundo espiritual. Então, essa é uma palavra que está muito consagrada dentro do jargão da população. Encosto. Todo mundo sabe que é um encosto. Às vezes, até a gente se refere a uma pessoa que está grudada na outra, meio que atrapalhando, ou meio que simbiótica. A gente diz, rapaz, fulano parece um encosto de cicrano. É uma expressão que traduz uma relação disfuncional. E, do ponto de vista humano, se existe esses tipos de relacionamentos onde alguém como que se apropria de um lugar na relação com o outro que é impróprio, que é indevido, funcionando meio como um parasita, como uma relação simbiótica, disfuncional, prejudicial, negativa, portanto, do ponto de vista espiritual, o fenômeno é o mesmo. Nós temos as relações com os mundos dos espíritos numa interação muito profunda. Aliás, nós não conseguimos ainda, na humanidade, dar-nos conta do quanto essa relação ela é intrínseca, ela é contínua e ela é permanente. Allan Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos influenciavam nas nossas vidas. O internauta, o rádio ouvinte, pode depois consultar em O Livro dos Espíritos, é a questão 459. Os espíritos influenciam nas nossas vidas e os espíritos responderam a essa pergunta de Allan Kardec. Influenciam de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É uma resposta assim, muito enfática sobre a influenciação dos espíritos. Mas eu quero dizer que, do mesmo modo que as bactérias, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente, bactérias estão voejando por aqui, dizer, elas estão nas cutículas de Flúger aqui. Se você botar uma placa de Petri com caldo de cultura, aqui as bactérias que estão no ambiente, no ar, elas caem e se multiplicam, demonstrando que no ar nós estamos lidando com micro-organismos invisíveis. Nós nem nos apercebemos disso. Mas se pegar na pele e fizer um toque na pele, no dedo, nesse tempo agora de pandemia, onde a gente tem que higienizar as mãos, álcool gel, ou então fazer através dos sabonetes, para poder fazer a higienização das mãos, dá-nos bem a dimensão do quanto a ponta de um dedo, num toque nessa mesma placa, ela promove a multiplicação de milhares de bactérias que estão na ponta do dedo, que estão do lado, e está em todo o corpo. Nós somos um ser que estamos influenciados por bactérias em toda a pele, na cavidade oral, na cavidade nasal, auditiva. Nós estamos habitados por uma flora múltipla, diversificada, que a gente nem se dá conta disso. Não se dá conta porque a gente não vê, não está no sensório. E qualquer desequilíbrio nosso pode promover a multiplicação delas na pele, fazer um ferimento, por exemplo. As bactérias podem se multiplicar de forma desordenada, estabelecer uma relação de infecção, ou os vírus, ou os fungos, que também tem fungos, bactérias, fungos, ácaros, vírus, eles estão, portanto, é um bioma de natureza microscópica que está posto, no qual ele interage conosco todos os dias. Um beijo, há uma troca de milhões de bactérias num beijo. Então, mas também para além da Terra, quando nós olhamos para o universo, também nós não nos damos conta do quanto de influências espirituais, energéticas, magnéticas, nós estamos sujeitos, porque os astros, na relação com a Terra, não só o Sol, a Lua, mas todos os astros, eles nos influenciam, nos bombardeiam. O Sol jogando uma série de substâncias, de micropartículas, neutrinos,
que atravessam a Terra e vão embora, todos os dias, todas as horas, atravessam o nosso corpo. Então, nós vivemos num mar de energias, num fluxo, portanto, de irradiações que a gente nem se dá conta disso. Do mesmo jeito que os macros. Então, entre o micro e o macro está o nosso sensório comum, os 5 sentidos, que a gente enxerga as coisas, né? Mas são 5 sentidos muito pobres, porque ondas luminosas, além do infravermelho e além do ultravioleta, essas frequências a gente não vê. Determinados sons de decibéis, além de uma determinada faixa, a gente não ouve. O animal ouve. Por exemplo, o cachorro, o morcego, que lida com os seus sistemas de ultrassom, eles ouvem, mas a gente não ouve. Então, nós estamos imersos, mergulhados, num aparato físico que nos limita muito para o micro, para o macro e para a nossa relação de convivência no mundo material, registrável, mensurável. Para além dessas 3 características, ou desses 3 dimensões, nós temos o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma interferência, não é nem macro, nem micro, e também não está na janela dos 5 sentidos, um pouco além, um pouco aquém. Ela está muito além dos 5 sentidos. São para onde nós desencarnamos, é para onde a gente vai. E essas interferências desse mundo espiritual, que é o mundo da onde a gente veio e para a gente vai voltar à pátria espiritual, ela se faz de uma forma contínua. E os espíritos que habitam esses mundos, esses campos energéticos, eles nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Vejam, do mesmo jeito que as bactérias estão coexistindo conosco, que as radiações cósmicas estão nos afetando, que as radiações da Terra, do Sol, do mesmo tempo que tem esse conjunto de raios, de frequências, interferindo continuamente, os espíritos fazem parte. Não é nada, portanto, de se admirar da resposta dos bons espíritos a Allan Kardec, dizendo sobre a influência desses espíritos. A qualidade dessa influência e o encaixe dele é que se faz de conformidade com a sintonia que nós estabelecemos. Do mesmo jeito que a nossa pele pode estabelecer uma infecção por conta da nossa saúde não estar saudável, do mesmo jeito que o magnetismo lunar pode nos interferir na mente e a gente entrar em crise psiquiátrica, daí chamados lunáticos, também eram chamados loucos dos lunáticos, é o magnetismo lunar, ele influencia o nosso psiquismo, aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. O chamado transtornado mental entra em surto, piora. Mas o gênio, o poeta, compõe as poesias porque aumenta também o seu psiquismo, é alimentado todas as ideias positivas, os seus sonhos, os seus projetos, a sua estesia, e ele compõe coisas maravilhosas ante o magnetismo lunar. Do ponto de vista espiritual, o fenômeno é exatamente similar. Os espíritos nos influenciam positivamente ou negativamente, dependendo de como nós estamos na nossa saúde espiritual. Se as bactérias nos influenciam de conformidade com a saúde física, se os astros nos influenciam a mente de conformidade com como está a nossa sanidade mental, a influência dos espíritos se dá de conformidade com o nosso estado de saúde espiritual. Se nós estivermos bem, a nossa frequência de encaixe, a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, ele se encaixa com os benfeitores espirituais. Mas se nós estivermos atrapalhados, ele vai se encaixar com as frequências dos espíritos que estão nessa faixa negativa onde nós nos encontramos. Então, alguém que está vibrando na depressão, conecta-se com as pessoas deprimidas. Alguém que vibra no otimismo, conecta-se com as pessoas que estão no otimismo. Alguém que é o idealista, está promovendo na Terra a esperança e move-se pela caridade, conecta-se com os espíritos que estão associados a essa ideia. E também aquele que planeja crimes está associado aos criminosos, aos meliantes espirituais que cometeram crimes, estão fora do corpo e se associam por sintonia, estimulando assim aquele a se movimentar nessa qualidade de funcionamento espiritual precário.
É assim que nós vamos entender como uma balança que pende do campo do encaixe para o lado em que nós nos colocamos sintonizando com os bons ou com os maus, positivamente ou negativamente. É assim que se dá o encosto. Do mesmo jeito que a gente pode orar para o anjo guardião e ele se associar a nós e nos inspirar tão intensamente, e a gente se sentir tão bem com a presença deles, nós podemos nos conectar com espíritos infelizes e ficar sob a influência deles por um momento ou demoradamente, caracterizando o encosto. O encosto, portanto, é uma influência negativa de um espírito, usado, portanto, nessa linguajar coloquial e popular, aonde aquele espírito ele nos empresta determinadas influenciações negativas e a gente experimenta, portanto, um mal-estar, pensamentos ruins, sentimentos inferiores, reagimos negativamente, o sono fica perturbado, sob uma influência que está demoradamente instalada, que perdura, gerando, portanto, essa relação simbiótica negativa, que é o encosto. Quando esse processo se demora, nós chamamos em espiritismo de obsessão. Quando ele é circunstancial e fica apenas por algumas horas ou por um dia, nós poderíamos dizer que é um assédio espiritual, uma influência espiritual negativa que durou um dia. Mas se demora muito, aquela influência passa a ser muito perturbadora. Então, no espiritismo, nós chamamos de obsessão. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do espiritismo no Brasil e no mundo.